Primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. São apenas 19 versículos, vamos ler o capítulo inteiro. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem, Davi, que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel. E ordenou cortadores de pedra para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância que não foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. E eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai. E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e instrua cerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos, os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices, em obra de pedra e madeira, e toda sorte de peritos em toda a espécie de obra. Do ouro, da prata, do cobre e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, e faze a obra,
e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor, porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Feche seus olhos. Nós te louvamos, Senhor, por tua santa palavra. Nós te louvamos pela oportunidade de poder lê-la, ouvi-la e ministrá-la. E nós pedimos ao Senhor a tua graça e o teu favor sobre as nossas vidas essa noite. Fala conosco. Nós precisamos de ti. Nós precisamos da tua presença, da tua voz. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Crônicas é um relato feito, muito provavelmente por um sacerdote chamado Esdras. Na verdade, Esdras, após o exílio, ele retorna no segundo grupo para Israel e ele começa a pegar os documentos e os livros já escritos, e então ele começa a fazer um relato da história do povo. Às vezes a gente olha para Crônicas e pensa, é uma repetição de Samuel, Reis, mas com isso já vem uma lição. Tudo que é importante, Deus fala mais de uma vez. Nós somos de uma geração que gostamos de novidades a toda hora, mas nós servimos um Deus que ama repetir. Nós precisamos parar, prestar atenção e restaurar fundamentos. Amém? E eu espero que nossa vida como igreja aqui não seja uma vida como a dos atenienses que estão correndo atrás da última novidade, da última moda, mas que nós sejamos um povo que repete os fundamentos, repete aquilo que está escrito. Amém? Ainda que de fato o relato histórico cubra o que está posto desde Samuel até Reis, Samuel e Reis foi escrito com intuito profético e foi escrito para um povo que estava indo para o cativeiro. Era uma palavra de repreensão para dizer para aquele povo que Deus não quebrou a sua aliança, mas o povo abandonou a aliança e por isso estavam sendo colocados sob disciplina. Amém? Mas agora essa disciplina foi cumprida nos 70 anos de cativeiro e o povo voltou. Na primeira leva, o templo, com muita dificuldade, foi reconstruído. E Esdras volta, encontra o templo reconstruído, mas largado, mal cuidado. A vida espiritual não era a vida central mais daquele povo. Eles facilmente se misturavam, se esqueciam do Senhor e quebravam os seus estatutos. Esse povo não está precisando de mais uma bronca.
esse povo está precisando de uma palavra sacerdotal de esperança. Eles querem saber como nós vamos recomeçar a nossa vida depois de 70 anos de cativeiro. E a ênfase de Crônicas, seja o primeiro ou o segundo livro, é muito simples. A ênfase de 1ª e 2ª Crônicas é adoração. O caminho para recomeçar se chama adoração. Adore ao Senhor. Comece pelo altar. Restaure a sua vida de oração, de comunhão com Deus. É aí que as coisas precisam iniciar. Hoje mesmo eu não sei o que estavam ouvindo no meu carro, mas eu ouvi uma frase que eu amo. Alguém estava ouvindo alguma coisa lá no celular e eu só ouvi assim: primeiro as primeiras coisas. É uma questão de ordem. Primeiro, o reino de Deus. Primeiro, restaure a adoração. Eu não sei o que quebrou na sua vida. Eu não sei sob que circunstâncias você andou. Eu não sei o que é que você está pretendendo iniciar. A fase que está chegando. Sua primeira preocupação é: vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos buscar o Senhor. Amém? Estamos juntos? E é por isso que Crônicas começa com aqueles 9 deliciosos capítulos de genealogia. É muito nome, né? A maioria deles eu não colocaria nos meus filhos. Misericórdia, né? Não sei se isso é uma imaginação boa, né, pastor? Mas eu, às vezes, olho e falo assim: meu Deus, eu não colocaria meu nome no meu filho. Deixa eu imaginar como seria chamar meu filho assim. Não dá certo. Mas a intenção dessa genealogia é mostrar a eleição de Deus. Nós somos o povo eleito de Deus. E o cativeiro não quebrou a aliança do Senhor. Nós somos esse povo escolhido, que prevalece desde Adão até os dias de hoje. O Senhor deseja te restaurar, e para te restaurar, se coloque diante dele e adore. E é por isso que as ênfases de 1ª Crônicas são ênfases que falam de adoração. Várias coisas de 1 Samuel não estão lá. 1 Samuel é resumido em um capítulo, capítulo 10, de 1 Crônicas. Todo o livro de 1 Samuel está lá, que é um contraste entre Saul e Davi, para dizer que Saul foi rejeitado porque não buscou o Senhor. A partir do capítulo 10, começamos o que seria semelhante a 2 Samuel, com a história de Davi. Mas ali é colocado os pontos-chaves para a restauração da adoração. Ele é feito rei e imediatamente conquista Jerusalém, a cidade do templo do Senhor. Então, no capítulo 13, ele tenta trazer a arca, mas ele tentou trazer a arca como um rei, um político. Ele consultou o povo, ele consultou os príncipes, todo mundo disse ok, mas ele não consultou os sacerdotes. E ele quis trazer a arca da aliança sobre carros de boi, da mesma forma que os filisteus levaram a arca. Nossa lição aqui, irmãos: sua intenção pode ser boa. Você pode estar sendo sincero, mas isso não basta para glorificar a Deus.
Se você de fato quiser agradar o Senhor, servir ao Senhor, você precisa fazer de acordo com a palavra de Deus. A obra de Deus, o reino de Deus, não é lugar da sua criatividade, das suas boas ideias, da sua invencionice, não é o lugar de você imitar os esquemas do mundo. E nós vivemos hoje em um tempo em que muitos lugares têm imitado o sistema desse mundo. E imitando o sistema do mundo, nós podemos atrair muitas pessoas, mas nós não podemos atrair a presença de Deus pelos métodos deste mundo. Irmãos, o que torna a casa de Deus um lugar distinto é esta arca, é a presença de Deus. Deus falava na arca. Deus manifestava a sua presença sobre a arca. O sangue da propiciação era derramado sobre a tampa da arca e ali havia garantia do perdão. Deus guiava o povo pela arca, porque a arca é um símbolo, é um tipo da pessoa de Cristo Jesus, da sua santa presença, porque Ele é o falar de Deus. É Ele quem nos dirige, nos orienta. É a presença dEle, irmãos, que nos sara. É o sacrifício dEle naquela cruz que nos trouxe perdão. Irmãos, se nós estamos aqui reunidos simplesmente para ouvirmos discursos humanos sobre o que nós achamos sobre a Bíblia, sobre esses versos, nós somos um povo muito infeliz. Porque a nossa única diferença e grande diferença é que nós cremos que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele estará no nosso meio. E Ele fala conosco. Ele fala porque somente Ele tem as palavras de vida. Ele manifesta o seu perdão, Ele manifesta a sua direção, Ele manifesta a sua vida, Ele nos enche com o seu Espírito. Então, mais adiante, esse Davi se coloca sob a palavra de Deus, a orientação sacerdotal, e traz a arca como a palavra de Deus diz, não de forma conveniente, mas sobre o ombro dos sacerdotes, e com sacrifício. E então ela é colocada em Jerusalém, e ali ele monta a sua tenda, o tabernáculo de Davi. E então chegamos na palavra que vocês ouviram esta manhã, quando Davi deseja construir uma casa para Deus. Mas Deus diz o que para ele? Não. Engraçado, né? Tem músicas de louvor que dizem, quando Dudu diz que não. Mas eu não conheço nenhum cântico de louvor que diz, quando Deus diz não. Mas nós precisamos louvar a Deus até quando Deus diz não. Porque quando Deus diz não, Ele não quer nos frustrar, Ele quer realinhar os nossos corações. Porque os planos dele são maiores que os nossos. Nós enxergamos em parte, mas ele enxerga de eternidade a eternidade. Ah, irmãos, então chegamos no capítulo 21, aonde está acontecendo o juízo por causa do censo militar de Davi. Muito provavelmente um censo para poder sustentar o seu orgulho militar. Mas nesse lugar de juízo, eu fico imaginando como Davi e aqueles homens viram isso.
enxergaram aquele anjo com a sua espada e o juízo de Deus chegando ali. E ali naquela eira ele constrói um altar e ele diz: eu pequei. E Deus manda fogo dos céus e consumiu o sacrifício do altar. Amém? E então é assim que entramos, é nesse contexto que entramos no capítulo 21, versículo 1, dizendo: e disse Davi, esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. Irmãos, Davi não escolheu o lugar da casa de Deus. Davi discerniu aonde Deus queria a sua casa, porque foi ali aonde Deus mandou fogo do céu, aceitou o holocausto e disse àquele anjo: basta. Primeiro alicerce da casa de Deus. Que nós aprendemos nesse versículo é quando a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Deus não tem prazer no juízo, o prazer de Deus está na misericórdia. O prazer de Deus está em abençoar e em ser gracioso. E ali foi esse lugar em que Deus disse: basta para o juízo. E ele manifestou a sua misericórdia. E irmãos, uma sombra da cruz de Cristo. Porque ali na cruz de Cristo, os nossos pecados foram perdoados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E ali Deus pôde dizer: basta. Como nós ouvimos em alguma pregação aqui, Deus disse basta. Foi o senhor, né, pastor Marquinhos? Deus disse basta aqui, mas para Jesus lá na cruz, ele não pôde dizer basta. Ele teve que receber todo o juízo pelo nosso pecado. Segundo alicerce da casa de Deus que nós podemos ver nesse versículo, é o alicerce do arrependimento e do sacrifício. Davi disse: eu pequei. Bate aí no seu peito. Vamos dizer juntos, vamos treinar um pouco. Diga aí: eu pequei. Mas vocês não disseram com muita convicção, não. Está faltando um pouco de contrição. Bate aí mais forte. Diz aí: eu pequei. Irmãos, nós estamos precisando de olhos de revelação para o nosso pecado. A casa de Deus é estabelecida quando nós reconhecemos o nosso pecado e nos arrependemos. Aonde não há reconhecimento do nosso pecado, Vocês pararam para ver como é diferente Davi? A gente às vezes diz: eu pequei, mas tem um mais que fica lá: mas se você não tivesse feito isso, eu também não tinha feito aquilo. Ou seja, eu pequei, mas a culpa é sua. Pensou que eu sozinho ia assumir isso. Se não fosse você, eu não tinha pecado. O Adãozinho está lá o tempo todo para dizer que é o outro. Gente, quão impressionante Davi dizer: eu pequei, mas e esse povo? O que eles têm a ver com isso? Deus está com os contritos de coração. E aqui
é aonde a gente pode receber esse sacrifício de Jesus, que é suficiente para resolver a nossa culpa, um sacrifício que foi aceito diante do Senhor. Terceiro alicerce da casa de Deus é a clara revelação. Irmãos, não foi uma impressão, não foi um sentimento. Deus se revelou naquele lugar. O fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício do altar. Aquele lugar não foi escolhido porque era bonito. Não foi escolhido pela vista maravilhosa. Não foi escolhido pelas lindas árvores. Meu Deus, era uma eira de bater trigo. Aquele lugar foi escolhido porque Deus se manifestou ali. E eu preciso te dizer esta noite, não despreze o lugar onde você está sofrendo as suas crises. Eu não sei qual é o seu conflito, eu não sei qual é a sua luta, mas o Senhor está dizendo esta noite, não despreze este lugar. Entra em adoração, porque aonde você está hoje passando a sua crise, Deus quer se manifestar. E o lugar da sua crise pode começar um altar. E ali a glória de Deus, a obra de Deus será estabelecida. Estamos juntos, irmãos? Amém. Glória a Deus. Do versículo 1 até o 5, então, nós temos Davi juntando esse material e as pessoas para poder estar levantando os recursos para a casa de Deus. Então, no versículo 5, ele diz o seguinte: porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância, antes da sua morte. Irmãos, lembre-se que esse capítulo 22 é um Davi já velho. Ele já terminou as suas lutas. Ele já está sentindo a limitação do tempo, né? Tem dia que eu oro ao Senhor, obrigado que eu estou vivo, é bom, mas às vezes eu sinto que envelhecer é difícil. Eu começo a sentir dores aonde eu não sentia mais, ou onde eu nunca senti. Eu, do meu tamanho, nunca tive problema com colchão nenhum. O povo falava de um tal de densidade 33, que falou assim, gente, eu não sei nem que colchão tem densidade, eu durmo em qualquer lugar. Ultimamente não sei densidade, não sei nem qual é a densidade melhor, se é a 0 ou se é a 1000, mas de repente eu comecei a descobrir que eu posso acordar e sentir dor em várias juntas. Esse Davi já é um homem velho, irmãos. E ele juntou o material. E ele pôs estrangeiros para trabalhar na casa de Deus, porque isso é um prenúncio que a aliança não é só para aquela nação, mas esta será a casa de oração para todos os povos. De que o sangue de Cristo Jesus é derramado não para resolver só o pecado dos judeus, mas de todos os homens que nele crerem. Amém? Glória a Deus. E então ele vai dizer para esse Salomão essa experiência dele do não, a partir do versículo 7.
E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância, fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo. Prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. Irmãos, nós vamos ter dentro de algumas semanas o nosso acampamento para os jovens. E aqui eu posso falar aos jovens, aos adolescentes, aos pais. Nós precisamos levar muito a sério o nosso encargo de preparar uma geração para o Senhor. Quando eu era jovem, eu não tinha ideia das aflições que ainda me esperavam. Olha o que a vida faz com a gente, né? Eu lia a Bíblia e pensava, quando eu era jovem, né? Meu Deus, Deus teve muita paciência, esse povo demora demais a responder. Que povo terrível. Pensava eu na minha imaturidade, se esse povo fosse como eu. E Jesus, o Senhor está bem, né? Ainda bem que o Senhor me encontrou. Hoje eu leio a Bíblia e penso, meu Deus, como é que esse povo respondeu tão rápido, hein? Porque Jesus, vou te dizer, é difícil. Às vezes a gente demora 50 anos para enxergar algo que está lá na nossa vida há esses 50 anos inteiros. E você reconhecer que é um problema. Davi está dizendo a Salomão, a minha herança para você não é te dar um pedaço de terra politicamente, geograficamente estabelecido. Essa palavra é um contraste com o censo militar que ele fez no capítulo anterior. Eu quero dizer a você, Salomão, que o que de fato importa, e o meu encargo, é que você tenha sabedoria em ser fiel aos estatutos do Senhor e em construir a casa de Deus. Irmãos, às vezes nós nos preocupamos em prover tanto para os nossos filhos, para a nossa geração, e não nos preocupamos em prover um propósito eterno na vida deles. Deles enxergarem coisas eternas e se preocuparem com essas coisas eternas. E nós precisamos orar por essa geração. A palavra do pastor Maquil de 2 semanas atrás, sobre o rei Ezequias. Ezequias não enxergou esse encargo. Ezequias, quando ouviu dizer que, olha,
vai ser na sua descendência, o seu reino será tirado. Ele respirou aliviado e disse: boa essa palavra, porque quanto a mim, vai ficar tudo bem. As próximas gerações, vocês que se virem, viu? O problema de vocês. Mas Davi olhou para a geração seguinte e ele entendeu: o propósito de Deus na minha vida é maior do que eu. E eu estou perto de partir. E eu preciso facilitar o caminho da próxima geração. Eu recebi um não de Deus, mas esse não vai me colocar na indiferença. Porque o que Deus me disse é que a minha mão não vai construir, é que eu não vou ser o protagonista, é que eu não vou aparecer, mas eu sou a pessoa mais adequada para prover. Nós vivemos atualmente numa grande crise de reconhecimento, não é, irmãos? Hoje, com esse negocinho aqui, né, que vive aí na nossa mão, todo mundo é famoso. Quem não é, quer ser. Todo mundo atrás de saber quantas curtidas o seu post vai ter. Você é capaz de investir em um propósito em que o seu nome não vai aparecer? Você é capaz de se juntar recursos para que outros recebam a glória? Esta é a generosidade e essa é a resposta de Davi diante do não de Deus. Eu não vou construir, eu não vou aparecer, mas eu vou fazer de tudo para que este propósito se cumpra. E aqui então, irmãos, Davi vai dizer algo maravilhoso sobre o como Deus provê material para esta obra. Versículo 14, ele diz o seguinte: eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor. E, irmãos, a partir daqui aparecem números espetaculares, não é? Olha aqui, 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro, que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Esse das minhas aflições, irmãos, é para ser um contraste com esses números tão grandes e tão altos. Porque essa palavra aflição também pode ser traduzido assim: da minha pobreza. Aí a gente olha assim, gente, esse homem é rei, esse homem é rico, mas ele está dizendo, sabe o que, irmãos? O que esse texto está nos mostrando? Que as posses de Davi estavam na sua mão, não estavam no seu coração. Ele, com tudo o que conquistou, mesmo com o seu trono, com todas as suas riquezas, quando ele olhava para o Senhor, ele se via pobre. O que é que eu posso dar a um Deus que tem tudo? Ele é o Criador dos céus e da terra.
Ele é o dono de toda a prata e de todo o ouro. O que é que eu posso dar por seus tão grandes benefícios? O que é que pode... Glória. Glória a Deus. Olha, até minha voz mudou. Irmãos, nós não somos nada diante da sua glória, diante da sua grandeza. Nós vimos também na pregação de 2 semanas atrás, irmãos, eu estou falando aqui da pregação de 2 semanas atrás, da pregação do Fabiano hoje de manhã, porque nós precisamos entender isso, o falar de Deus é um só. Nós precisamos aprender a meditar no que Deus está falando neste lugar. Como eu disse, Deus gosta de repetir. Nós não queremos novidades, nós precisamos enxergar essa linha do que Deus quer edificar no nosso meio. Estamos juntos, queridos? Há 2 semanas atrás, nós vimos esse rei Ezequias, que recebeu 15 anos de vida, mas ele não correspondeu ao benefício que o Senhor deu a ele. E o que nós aprendemos aqui é que Davi está dizendo: eu quero corresponder aos teus benefícios, Senhor. Mas como diz aí um ministro de louvor, o que é que eu posso fazer para agradecer a Deus por tão grande salvação? Uma canção não bastaria. Uma vida inteira não bastaria para poder agradecer tudo o que o Senhor fez por nós. Davi está dizendo, quando ele está dizendo da minha pobreza, ele está dizendo, nada meu representa nada diante do Senhor. Porque como ele dirá um pouco mais à frente, tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, te damos. Mas quando ele diz das aflições, irmãos, ele está dizendo como é que Deus traz material para construir a sua casa, a casa de Deus. E você precisa entender aqui que Esdras está escrevendo para um povo que quando vê essa história, e os mais velhos que lembravam desse templo de Salomão, pensavam, nós não temos essa glória de ouro, de prata e de cobre. E como Pedro vai dizer lá em 1 Pedro, falando sobre a edificação da casa de Deus, ele diz, nós somos as pedras vivas, e juntos estamos edificando uma casa para o Senhor. E como diz Paulo, irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele está mostrando que esta glória não está nas coisas materiais, mas naquilo que o Senhor edifica em nossas vidas. E pelo trabalhar do Espírito Santo, irmãos, pelo trabalhar do Espírito Santo nas nossas aflições, Deus está destilando glória. Irmãos, eu não sei qual é a luta que você está passando, mas a luta que você está passando hoje não é sua, é do Senhor, é do corpo de Cristo. Não é para te frustrar, não é para te derrotar, é para que você levante um altar
vença e tenha despojos. Eu olho aqui, eu conheço a vida de alguns irmãos, e alguns irmãos aqui lutaram muitas guerras. E dessas guerras tem despojos. Dessas guerras, irmãos, tem despojos que não são meus, não são seus. É para a edificação do corpo de Cristo. Pedro vai expressar sobre estes despojos da seguinte maneira, no capítulo 1, verso 6 de 1 Pedro. Não precisa abrir lá, basta me ouvir. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tribulações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ele também nos diz, lá no capítulo 4, versículo 13, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ainda no capítulo 5, verso 10, ele diz, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Irmãos, na hora que você está passando pela tribulação, na hora que você está passando pela crise, pode ser uma disciplina do Senhor, pode ser uma tentação de Satanás, mas se você constrói ali um altar, o Senhor vai revelar algo eterno dele a você. Ele vai se revelar ali. E sabe, muitos adjetivos sobre Deus vão deixar de ser para você apenas uma palavra. E elas vão se tornar realidade. Meu Deus é bom. Meu Deus é bom para mim. Essas realidades vão sendo construídas na sua vida. Paulo descreve assim em 2 Coríntios, capítulo 1, que o povo de Deus deve achar bom o fato deles passarem por muitas tribulações, porque quando eles são atribulados, eles recebem a consolação de Deus, e da forma como Deus os consola, eles vão consolar os irmãos, o corpo de Cristo. E é nesse contexto, então, que lá no capítulo 4, em um momento de fato de clímax, ele vai dizer assim no versículo 17, falando das lutas que ele passou no ministério: estou certo que a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno peso de glória. Porque enquanto você passa por essa prova e o Senhor se manifesta a você, irmãos, valores eternos estão sendo construídos na sua vida. Quando eu falo que Deus provê, não é um jargão para mim, é uma realidade.
quando eu li que Deus provê é uma coisa, mas no dia que eu fui provado na provisão, no dia que você olha para a sua conta e diz, não sei como vou pagar as coisas hoje. E eu vou te dizer, irmãos, na área financeira não basta um dia, tem que ser muitos dias. Sabe por quê? Porque nós somos arraigados ao dinheiro. Nós somos arraigados às coisas dessa terra, mais do que a gente imagina. E a gente tem que passar pelo fogo, para a gente ser liberto desses valores terrenos, dessas limitações da nossa carne. E quando o fogo passa, irmãos, essa palavra, ela não fica só na nossa mente, ela penetra em nós. E a gente começa a experimentar de que Deus de fato provê. Irmãos, eu sei o que é Deus prover centavos, e sei o que é Deus prover milhares. Eu nunca esqueço, no dia que eu recebi sim para ir para o Nepal, eu estava orando porque eu estava dizendo para Deus, Deus, eu não sei como é que eu vou terminar o meu mês, eu não tenho dinheiro para passar meu mês. Aí o Silvio me liga para o Nepal e diz, depressa, rápido. Contei do dia, né, que me rodaram aqui, né? Rápido. Aquele dia eu entendi, rápido, compra as passagens, veio e falei assim, como é que eu vou comprar essas passagens? Não sei como é que eu vou passar o mês. Dia seguinte, irmãos, dia seguinte, um dia eu conto essa história para vocês, hoje não, mas dia seguinte, eu tinha o dinheiro para pagar todas as minhas passagens. Milagrosamente. Mais um dia, a casa que Deus ia me dar no Nepal, com móvel, com tudo, eu nem sabia para que aquele dinheiro ia servir, já estava lá. Porque Deus provê para o seu propósito. Para mim o importante não é a provisão, aquela época passou. O eterno é que eu sei em quem eu tenho crido. O eterno é que eu posso passar isso para os meus filhos. O eterno é que quando eu sento com um irmão que está na aflição, eu falo assim, você ainda não conheceu quem é o seu Deus. Te prepara porque você vai experimentar quem Ele é e como Ele cuida de você. Irmãos, eu não esqueço um dia que eu estava em Moçambique, com saudade do Brasil. Me deu uma saudade naquele dia, Senhor, saudade da minha terra, do meu Brasil. E de repente chega um americano que tinha viajado pelo norte de Moçambique e falou assim, você é brasileiro, não é? Eu falei assim, sou. Eu comprei uma coisa no norte de Moçambique pensando em você. Assim, o que você comprou? Um Guaraná, porque é uma bebida dos brasileiros. Olha, eu não gosto nem muito de Guaraná não, irmãos. Mas naquele dia eu bebi aquele Guaraná com uma alegria que não tinha coca na minha vida que desse aquela alegria. Mas sabe o que me tocou? Assim, meu Deus, isso não é uma necessidade. Eu não ia morrer por causa disso. Mas meu Deus estava me dizendo, eu me importo. Eu me importo com a sua saudade do Brasil. Daqui é um guaranazinho para você, para te confortar. O Guaraná adoçou minha boca, mas meu verdadeiro consolo no meu coração é saber assim, meu Deus realmente é soberano. Irmãos, quero falar mal dos americanos, não. Mas um americano saber que Guaraná é uma bebida brasileira e se importar com isso, já é um milagre.
porque era mais fácil ele me trazer uma Coca mesmo assim, Coca América, muito bom. Nas suas aflições, Deus está te dando despojos. Vou te dizer mais uma vez, eu não sei qual é a sua crise hoje. Eu não sei qual é o seu problema hoje. Eu não sei qual é a sua luta. É na sua casa, é um filho, é uma filha, é um propósito. É alguém por quem você está orando por salvação. Deixa eu te dizer, essa luta não vai te destruir. Constrói um altar. Entra num lugar de adoração. E o Senhor vai se manifestar. O Senhor vai se manifestar. Porque o altar não está vazio. O sacrifício já foi feito. É eternamente aceito. Se coloca diante dele em nome do Senhor Jesus. E deixa ele se revelar a você. Ele é o eu sou que sou. E então, Davi vai terminar esse capítulo dizendo para nós, deixa eu voltar para lá, irmãos? Dizendo, no versículo 19, disponde agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa que há de edificar ao nome do Senhor. Irmãos, primeiro vem o coração, depois vem a obra das mãos. Primeiro vem a consagração. Se consagre, se coloque diante do Senhor. Irmãos, a casa de Deus é um lugar onde tantos nomes não aparecem e talvez nunca aparecerão. Existem pessoas que oram que a gente nem faz ideia, que a gente não vê. Existem pessoas que arrumam detalhes, coisas que a gente nunca viu. Mas a obra de Deus começa nas coisas simples. Não espere a sua vida arrumar. Não espere algo deslumbrante aparecer. Comece com as coisas pequenas. E coloque o seu coração. Se consagre ao Senhor e peça, Senhor, fala comigo. Eu quero contribuir com o teu propósito, com a tua obra. Eu não estou aqui reunido no meu nome. Toda a glória ao Senhor. Nós estamos reunidos no teu nome. Amém, queridos? Aplicações. Os nossos alicerces, irmãos, são obras invisíveis. A gente não enxerga. Então é aqui que nós somos libertos do egoísmo. E a verdadeira generosidade encontra o seu caminho. Então, cultive sua vida secreta com Deus. Construa o seu altar diante de Deus. E se disponha a fazer trabalhos, mesmo que ninguém veja. Segundo, Deus quer obediência, não realizações. Se Davi estivesse atrás de realização pessoal, diante do não, ele não faria nada. Mas ele estava atrás de um propósito. Ele queria obedecer. E para Deus, esse preparar é como se ele já tivesse iniciado a obra do templo. Ela começa aqui, com esse preparar de Davi. Deus quer a sua obediência, não a sua realização. Terceiro, vamos investir na próxima geração. Talvez você não seja alguém que vai pregar para a próxima geração, mas você pode começar dentro da sua casa. Eu digo, faça do seu filho
seu discípulo. Ore por ele, resgate a sua casa para o Senhor. Esse talvez seja um sobrinho, um primo, mas se dedique diante do Senhor. Vamos nos colocar em pé? Feche os seus olhos. Comece a construir o seu altar aí diante do Senhor. Fale com Ele. Comece a apresentar diante de Deus a sua aflição. Pai, em nome de Jesus, esta noite nós nos apresentamos diante de Ti. Um dia a Tua palavra diz que nós estaremos lá na glória, na Nova Jerusalém. E Pai, em nome de Jesus, nós Te clamamos, nós Te pedimos e Te suplicamos que o Senhor se levante e que o Senhor construa a Tua casa em nós. Edifica Cristo na nossa vida, através das nossas tribulações, através das nossas aflições. Manifesta o Teu favor, ó Pai. Nós construímos um altar diante de Ti. Nós queremos dizer que Tu és o nosso Deus. Nós queremos Te adorar. Nós confiamos no Teu chamado, na Tua eleição. Nós confiamos a nossa vida a Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém.